E eu trouxe o tema Cultura Surda sobre a aula 6. Muitas pessoas pensam que a comunidade surda tem uma cultura restrita, mas isso é um engano. Ela possui sua própria cultura, construída principalmente por meio da experiência visual e do contato com outras pessoas que convivem nessas comunidades. Essa cultura pode se manifestar de diversas maneiras: na arte, no folclore, na poesia e na literatura. É uma comunidade que pode se estender além da esfera nacional e em nível mundial. O estudo Um Estranho no Ninho, da aula 6 do curso, de uma psicanalista e pesquisadora Gladys Dawson, investiga a constituição psíquica de surdos profundos pré-linguais, filhos de pais ouvintes. No capítulo Poesia em Língua de Sinais, Traços da Identidade Surda, ela discorre sobre como dois poetas de nacionalidades diferentes, Nelson Pimenta, na Libras e no Brasil, e Paul Scott, britânico, com a BSL, produzem poesia visual. E como esse movimento de produção de poesia é importante para a construção e identificação de cultura surda, mostrando como, apesar da diferença no estilo poético, ambos os poetas usam sua forma de arte em língua de sinais para expressar a identidade surda e suas identidades nacionais também. Nelson Pimenta é um dos maiores nomes na literatura surda no Brasil e da poesia em Libras. Ele é poeta, autor, cineasta, tradutor e doutor em estudos de tradução pela UFSC. Suas obras exploram a expressividade visual e o movimento corporal, com poemas aclamados como Bandeira Brasileira e Arco-Íris. Paul Scott também é um poeta renomado. Ele é ativista, professor e também surdo, amplamente celebrado por suas obras literárias e artísticas. Nascido em uma família de surdos, ele utiliza da BSL para explorar a identidade surda, desafiar as expectativas dos ouvintes e promover empoderamento em sua comunidade. Vários de seus poemas foram estudados academicamente, como Tree, a árvore, Five Senses, cinco sentidos, e Three Queens, três rainhas, que é o poema mencionado por Gladys. Pensando nisso, resolvi trazer um pouco das manifestações artísticas da cultura surda no Brasil, na Argentina e na Colômbia. O contato com a cultura é essencial para o desenvolvimento de uma pessoa. Pensamento crítico, criatividade e comunicação, dentre outras habilidades, são desenvolvidas no contato com a cultura. No Brasil, a variedade é grande. Intérpretes de músicas em outros idiomas, poetas, atores, artistas e dentre muitos outros. Na música, temos o exemplo no palco Sunset, em 2022, no Rock in Rio, que recebeu diversos rappers como Papatinho, L7, Racionais e muitos outros. Mas a figura à esquerda se destacou e chamou a atenção do público. O intérprete Léo Castilho, de 34 anos. Ele traduzia as canções não apenas com auxílio da Libras, mas também com movimento e dança. Ele é surdo e recebe auxílio de um segundo intérprete, que passa os sinais para o Léo para que ele possa adicionar sua interpretação pessoal. Ele trabalha com o festival desde 2017, trazendo acessibilidade à comunidade surda. No teatro, outro exemplo positivo é a Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos, EMEBS, Vera Lúcia Aparecida Ribeiro, em São Paulo. Ela iniciou um projeto do teatro em Libras, que surgiu porque a professora Maria Aparecida percebeu que os alunos não estavam inteirados na política brasileira da época, lá em 2016, mais ou menos, quando a Dilma era presidenta. Ela viu que os alunos tinham lido os jornais, mas ainda assim eles não entendiam o que estava acontecendo, porque os pais não explicavam. Então ela teve a ideia de criar rodas de conversa para que os alunos desenvolvessem vocabulário em sinalização relacionada à política. Ela também utilizou o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, e os alunos ficaram muito interessados pela obra e deram a ideia de fazer um teatro em Libras sobre a obra. A professora topou e a adesão dos alunos foi grande, acabando tendo 28 participações de alunos e um exemplo muito positivo, tanto para as crianças que podem vir a virar atores, intérpretes, ter esse contato com teatro tão jovens e
ser assistido por adultos, por famílias também faz o contato com a sinalização no teatro. Agora, para falar sobre literatura surda no Brasil, eu separei duas obras, um artigo e um conto. O artigo chama-se Mãos que Dançam e Traduzem Poemas em Língua Brasileira de Sinais. O artigo analisa dois poemas em Libras para mostrar como a língua de sinais pode ser usada artisticamente. As obras abordam temas importantes para a comunidade surda, como a educação de surdos, intérpretes de Libra e destacando como a poesia é uma forma de expressão na cultura surda. Ele foi escrito por Lodenir Becker, professora e doutora pela PUC Rio Grande do Sul, e Renata Bossi, professora e doutora pela UFSC. O conto Patinho Surdo é sobre a vida de um patinho até ele encontrar a sua família e a língua brasileira de sinais. Ele também foi produzido por Lodenir Becker, junto agora com Fabiano Souto Rosa, professor, pesquisador e pós-doutor pela UFSC. Sobre o patinho encontrar a língua de sinais, há uma identificação muito grande com várias crianças da comunidade surda no Brasil que acabam tendo contato com sua língua natural depois de mais velhas, porque elas são apresentadas ao português, não são apresentadas a Libras e não têm o contato com a sua verdadeira língua nativa. E assim como o patinho, elas encontram o seu caminho e a sua verdadeira língua. Agora, a gente vai falar sobre manifestação da cultura surda em países que têm o espanhol como língua nativa dos ouvintes. Como assim? A Argentina, ela tem a língua nativa dos ouvintes espanhol, mas a língua nativa das pessoas surdas é a língua de sinais da Argentina. A Colômbia tem a língua nativa dos ouvintes espanhol, mas tem a sua própria língua de sinais, assim como a Argentina. Então, elas possuem duas línguas de sinais diferentes e a língua falada é a mesma. Começamos pelo teatro, com a peça colombiana Solo Quando Tengas Frio, escrita e dirigida por Candelária Gabriel Torres. A obra foi apresentada no Centro Nacional de las Artes, CNA, em Bogotá, para o público surdo e ouvinte. A peça é bilíngue e utiliza a língua de sinais colombiana e o espanhol, contando com atores surdos e ouvintes. A iniciativa contribui para tornar a cultura mais inclusiva e valorizar a língua de sinais como uma língua natural própria da comunidade surda. Na música, um exemplo positivo aconteceu nos shows da banda Coldplay na Argentina em 2022. A banda disponibilizou diversos coletes vibratórios para que as pessoas pudessem sentir as vibrações e as intensidades das músicas durante o show. Além disso, também haviam intérpretes da língua de sinais da Argentina para traduzir as músicas e as falas do cantor. A iniciativa mostrou como as adaptações de recursos de acessibilidade possam permitir que as pessoas surdas participem de experiências culturais como os shows. Sobre literatura em línguas naturais de espanhol, eu trouxe duas obras também. A primeira, de Rafael Pombo, que é um importante escritor colombiano que nasceu em 1833 e morreu em 1913. Ele escrevia poesias que iam de uma lírica até uma narrativa em verso e poesias infantis. Diversas obras de Pombo foram traduzidas e adaptadas, como La Pobre Viejecita. É um poema que narra a história de uma mulher idosa que tem muito dinheiro, mas ainda convive com uma pobreza interior. Ela foi traduzida e adaptada por Jenny Paola del Rio, licenciada em Educação Infantil e também docente em língua de sinais colombiana. Também temos o famoso conto Os Três Porquinhos, Los Tres Cerditos, em adaptação à língua de sinais colombiana. O conto Os Três Porquinhos ele foi adaptado para a língua de sinais colombiana e pelo Instituto Nacional de Surdos, INSOR. Essa versão visual do clássico narra a história dos irmãos e suas diferentes casas que foram derrubadas, ou não, como a última, pelo lobo e está disponível para consulta na Biblioteca Digital de Bogotá. Sendo assim, podemos concluir que a cultura surda é de grande importância no Brasil e no mundo, pois mostra que as pessoas surdas possuem sua própria língua, identidade e história.